deverão se identificar para as recepcionistas, que levarão uma papeleta para preenchimento e posterior recolhimento. Solicitamos a todos que informem o seu nome e também o e-mail de contato. Com a palavra, o moderador da mesa que fará a condução dos trabalhos, o chefe da seção de auditoria de tecnologia da informação do TSE, Denis Paiva. Som. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso Fórum de Inteligência Artificial. Eu sei que é uma tarefa dura, né? Pós-almoço, todo mundo se concentrar, ficar de olhinho aberto aí, prestar atenção, mas evoco vocês para soluções que são, vamos dizer assim, muito interessantes do ponto de vista de administração pública, né? Com vistas a melhorar o nosso processo de fiscalização e controle, tá? Então, só para lembrar um pouquinho rápido aí de como vai funcionar a mecânica, né, nós vamos apresentar as 3 soluções aqui e cada painelista terá 20 minutos para fazer a apresentação de cada uma delas. Tá? E, ao término da terceira solução, nós iniciaremos os nossos debates e questionamentos. Tá bom? Então, eu peço a vocês que, se tiverem perguntas, que falem com as colegas ali, que ficam nos cantinhos, né? Chamem elas e façam as suas perguntas por escrito. E não esqueçam de se identificar, tá bom? Bem, e iniciando aqui, antes de apresentar os colegas, eu gostaria de agradecer à SGP, né, o convite, por 2 situações. A minha história de vida aqui no tribunal se confunde exatamente com a TI, né, do qual eu sou originário. Então, eu sou da infraestrutura de TI, fui, né, da infraestrutura de TI aqui do tribunal, né, durante muito tempo. E, há cerca de 3 anos, eu resolvi mudar, né, e fui para a área de auditoria e controle interno aqui do tribunal. Né. Então, quando me convidaram para ser moderador, eu olhei o tema e falei, opa, mineração de dados. Né? Eu tenho condições, vamos dizer assim, de olhar com um viés de técnico e também com um viés do outro lado, né, de auditor. Né? Então, fiquei muito honrado e agradeço aí. Né? Bom, breves palavras, né, quando nós falamos ali de mineração de dados, a gente não pode esquecer, basicamente, 3 tecnologias, né, que ao longo do tempo foram utilizadas, né, ou que dependem, né, vamos dizer assim, da mineração de dados, que é o Data Warehouse, o BI e o Big Data. Né? Então, palavras comuns, né, palavras conhecidas de todos aqui, né, e venho citar essas tecnologias exatamente porque, ao ler sobre cada uma das soluções, eu vi que estas tecnologias, de alguma forma, elas estavam presentes na solução. Tá? E a mineração de dados, né, que é o tema desse nosso segundo painel, ela está, com certeza, presente em cada uma dessas 3 tecnologias, tanto no DW, quanto no BI, quanto no Big Data. Né? E a ideia a arte, vamos dizer assim, de minerar dados é uma coisa interessante. Né? Consiste exatamente em nós explorarmos esses dados que estão nessas bases de dados aí, dessas tecnologias que eu falei anteriormente, né, com o intuito de fornecer conhecimento, né, através de quê? Da descoberta de padrões. Então, o interessante da mineração de dados, no meu modo de ver, é exatamente essa descoberta de padrões. Né? E, geralmente, a descoberta dos padrões ela está associada exatamente à tomada de decisão. Com certeza, nessas soluções também a tomada de decisão, mas aqui também na ajuda de um determinado processo, que no nosso caso é exatamente o controle e a fiscalização e o combate a ilícito. Né? E o que a mineração de dados também tem a ver com a inteligência artificial? Ora, da mesma forma como ela é base, né, para essas tecnologias, a mineração de dados também funcionaria como uma engrenagem, uma base, né, vamos dizer assim, para a inteligência artificial. Né? Então, a mineração de dados, vamos dizer o seguinte, descobrir conhecimento, né, e juntamente com a codificação dos programas, com outras informações, permite que a inteligência artificial crie as suas soluções, os seus robôs, ou então seja utilizado, por exemplo, no que é comum da inteligência artificial, o machine learning. Ok? Então, com essas breves palavras aí, vou começar a apresentação
dos nossos painelistas, né? Como primeiro painelista, eu gostaria, né, de apresentar aqui vocês o Tiago Veiga Mazargão. Né? O Tiago, ele é cientista de dados no Observatório da Despesa Pública e doutor pela Ohio State University. O Tiago vai nos trazer a solução Observatório da Despesa Pública do Ministério da Transparência da CGU. Tiago, nós teremos 20 minutos. Seja bem-vindo e a palavra está com você. Obrigado, Denis. Eu vou tentar ser bem rapidinho, não extrapolar o tempo aqui. Meu nome é Tiago, eu trabalho na CGU. E na CGU a gente tem uma unidade chamada Observatório da Despesa Pública, que é onde eu trabalho, que funciona como uma espécie de laboratório de ciência de dados dentro da CGU. Então, o nosso trabalho lá é automatizar a detecção de corrupção. Então, o orçamento do governo federal é muito grande, não dá para inspecionar no olho ali, manualmente, cada centavo que é gasto. Então, a gente cria uns modelinhos preditivos ali que direcionam o trabalho do auditor, que dizem para o auditor onde é que ele tem que olhar. Né? Não dá para olhar tudo, não dá para olhar cada real que é gasto. Daquilo que é gasto, quais são aquelas rubricas mais críticas, aquilo que de fato parece suspeito, parece esquisito e que precisa ser auditado, deve ser auditado. Né? Então, é um trabalho de filtro, de peneiragem ali, de tentar otimizar o uso desse recurso escasso que é o auditor federal. Né? Então, tem muito gasto público para pouco auditor, então a gente tem que tentar automatizar o processo em alguma medida. Então, eu vou mostrar para vocês 3 dos projetos que a gente tem lá, estão em fases diferentes de desenvolvimento. Então, tem um mais maduro, um intermediário e um que ainda está começando. E, no final, vou falar um pouquinho sobre os desafios, enfim, como começar, esse tipo de coisa. O primeiro projeto é o MARA. Esse é o nosso projeto de ciência de dados mais antigo. Ele já existe há alguns anos. E é um aplicativo que a gente criou e que ele roda na intranet da CGU. Então, você não acessa de fora, mas lá na CGU os auditores conseguem acessar. O que ele faz? Você joga aí nesse aplicativo o CPF ou CIAP de um servidor público federal e o MARA te diz a probabilidade de esse servidor ser corrupto. Tá? Então, aquele termômetrozinho que vocês estão vendo ali, ele varia de acordo com essa probabilidade. Enfim, o que ele ajuda a fazer? Ele ajuda a filtrar. Então, se você tem uma investigação e tem, sei lá, 80 servidores sendo envolvidos ali, sendo investigados, e você precisa priorizar quais você vai olhar, né, quais que você realmente consegue, tem perna para investigar, você pode usar esse aplicativo, você, auditor da CGU, para priorizar o seu trabalho, para decidir o que você vai investigar. Né? Esse é o nosso modelo mais maduro, ele já está em produção há alguns anos, já teve várias iterações, já passou por várias revisões, várias atualizações. Tá? Essa é a cara dele hoje. Tá? Como é que a gente chega no aplicativo desse? Enfim, como é que é possível eu botar o seu CPF ou o seu CIAP ali e eu receber de volta a probabilidade de você ser corrupto? Como é que isso acontece? A gente tem um modelinho preditivo, um modelinho de machine learning, que ele é treinado com base em casos passados. Então, a gente tem casos, já vários, de servidores que foram expulsos da administração pública. Né? Então, foram investigados, a CGU apurou que eles tinham cometido alguma irregularidade e eles foram expulsos. Então, a gente tem essa base, a gente sabe quem já foi expulso. E a gente sabe quem não foi expulso. Tá? E para cada um desses servidores e ex-servidores, a gente tem outros dados também. Então, a gente sabe o salário que a pessoa recebia, forma de ingresso, esse tipo de coisa. Então, com isso, a gente consegue treinar um modelinho que aprende, entre aspas, quais são as características de um servidor corrupto. Tá? E as características de um servidor não corrupto. Claro que é um aprendizado imperfeito, né, cheio de ruído aí, porque, dentre outras razões, tem servidor corrupto que não foi expulso, que não foi pego. Né? Então, quando a gente usa os servidores não expulsos como exemplo de servidores não corruptos, isso é um golpe de mão aí que a gente está fazendo, isso introduz algum ruído aí no modelo. Mas é o que dá para fazer, enfim, não dá para saber quem é corrupto, mas ainda não foi expulso. Tá? Então, essa é a ideia básica. A gente tem, no jargão de machine learning, os dados passados, aquilo que a gente já tem, a gente usa um pedaço deles, a gente usa para treinar o modelo,
o modelo aprender o que é o que, a separar o joio do trigo, e um pedaço desses dados passados a gente usa para testar o modelo. Então, a gente mostra, sei lá, 3/4 dos servidores para o modelo, ele aprende com base naqueles servidores, e aí, com base nesse aprendizado, a gente manda o modelinho dizer para aqueles servidores que ficaram de fora, para aqueles 25% que não entraram no treinamento, a gente manda o modelinho dizer se cada um daqueles servidores é corrupto ou não. E aí, como são casos passados, servidores que já foram expulsos ou não foram expulsos, a gente tem uma ideia do grau de acerto e de erro do modelo. É uma ideia aproximada, não quer dizer que, se o modelo acertou 90% desses casos, não quer dizer que o modelo vai acertar 90% dos casos futuros que ainda vão aparecer. Mas, pelo menos, dá uma ideia para a gente de como está esse desempenho, né? Então, se ele está muito ruim, se ele está bom, se ele está muito bom. Tá? Então, essa, na verdade, é a lógica de qualquer modelo de aprendizagem supervisionado, como a gente chama. A gente tem dados de treinamento, casos que a gente usa para treinar o modelo, para ele aprender, e dados de teste, amostras que a gente usa para avaliar o desempenho do modelo. Tá? Então, todo modelinho de machine learning que tem previsão ou tem classificação, não todo, mas, enfim, a maioria segue essa lógica. Tá? Quais são, só para ficar um pouquinho mais concreto, que tipos de variáveis a gente usa nesse modelo do Mara para ele aprender se se o servidor é corrupto ou não? Tem dezenas de variáveis ali, tem mais de 100 variáveis, na verdade. Então, vou falar de algumas só aqui. Então, primeiro, como entrou no governo, se foi via concurso ou via indicação política, se é sócio de empresa ou não, se já foi punido antes, ou seja, aquele servidor ele já foi suspenso, já teve algum páreo, já aconteceu alguma coisa com ele, qual cargo aquele servidor ocupa, e se ele é afiliado a partido político, tá? Dentre centenas de outros preditores. Então, são só alguns exemplos. Tá? Isso não quer dizer que a CGU está criminalizando a filiação partidária ou está criminalizando você ser sócio de empresa. Né? Enfim, isso é diferente, são duas coisas distintas. Não é que porque você se filiou a um partido ou você virou sócio de uma empresa que você vai, sei lá, cair na malha fina da CGU e a CGU vai te auditar ou te expulsar. Não funciona assim. Tá? Existe essa ferramenta, ela não diz para a gente no fim, ela não diz para a gente exatamente quem é corrupto e quem não é corrupto. Ela diz para a gente quem deve ser olhado com mais carinho e quem não precisa ser olhado com tanto carinho. Tá? Essa é a lógica aqui. Então, ninguém está sendo julgado, tá? Muito menos pré-julgado. Isso aqui é só para direcionar o olhar do auditor, para ele saber o que ele tem que investigar. Dentre tudo aquilo que ele tem nas mãos, né, para olhar, o que ele prioriza. Né? Então, essa aqui é uma ferramenta de priorização. Tá? Então, ninguém está criminalizando nenhuma dessas atividades aí. Tá bom? Tá. A gente não divulga todas as variáveis aqui que a gente usa por uma questão de evitar que as pessoas comecem a... Não tem uma expressão em português, mas game the system. Então eu sei que a CGU está olhando X, então não vou fazer X. Né? Então, a gente divulga alguns indicadores aí, não tem nenhuma novidade, enfim, isso aí a gente já divulgou em outras apresentações, tal. Tem paper acadêmico nosso lá com esse tipo de coisa. É só para dar uma ideia, para não ficar um modelo totalmente caixa preta para vocês. Tá? Então, esse é o nosso modelo mais maduro e que já está em produção há bastante tempo. O segundo modelo, esse aqui que é um modelinho de análise de risco de contratos e fornecedores. Então, a administração contrata muita empresa, enfim, todo dia você tem várias contratações. Como é que eu sei qual é o risco dessa contratação que eu estou fazendo hoje? Né? E aí, na verdade, a gente está saindo só do assunto corrupção e passando para risco de maneira geral, inclusive risco administrativo, risco da empresa fechar as portas, por exemplo. A administração contrata uma construtora para fazer um hospital numa cidade de XPTO. Né? Qual é o risco de essa construtora fechar as portas e não terminar aquela obra? Né? E deixar a administração na mão? Ou a administração contrata uma empresa de terceirização para mão de obra de limpeza, segurança, o que seja. A empresa, o que acontece com alguma frequência é a empresa não paga os seus funcionários, e aí os funcionários entram na justiça trabalhista contra a União. A União, daí, acaba, por vezes, assumindo esse passivo trabalhista. Né? Eu quero saber qual é o risco disso acontecer antes de eu contratar essa empresa.
né? Eu quero poder entregar para o gestor uma ferramenta que ele possa usar para dizer, olha, essa empresa aqui está com risco muito alto, a probabilidade de ela me dar dor de cabeça lá na frente é muito alta, eu não vou contratar. Ou, se eu tiver que contratar, se eu for obrigado a contratar, eu já vou ter um plano de contingência aqui, eu vou ter um plano B, eu vou me preparar para o cenário ruim em que alguma coisa vai dar errado. Tá? Então, esse é o objetivo desse modelo aqui. Tá? Segue a mesma lógica do Mara. A gente já tem uma base, a gente tem uma lista grande de empresas que já deram problema em contratações públicas. Né? E a gente conhece várias características dessas empresas, tamanho da empresa, atividade econômica, esse tipo de coisa. Então a gente conseguiu treinar um modelinho capaz de diferenciar aquela empresa que dá trabalho daquela empresa que não dá trabalho, a empresa que dá problema da empresa que não dá problema. Tá? Enfim, é a mesma lógica do Mara. Enfim, já tem uma lista lá de empresas que já foram punidas em contratações. E aqui, de novo, são centenas de preditores, centenas de variáveis que a gente está alimentando ali no modelo para ele aprender a separar o joio do trigo. Alguns desses preditores são doação de campanha. Né? Empresa que doa para a campanha tem mais chance de dar problema. Acho que ninguém vai estar chocado com essa informação aqui. A quantidade de funcionários influencia, há quanto tempo. A empresa muito nova tem mais chance de dar problema. Então, acontece muito, tenho certeza que para o pessoal do TCU não vai ser novidade, tem empresa que é criada na véspera da licitação. Né? Então, assim, tem alguma coisa estranha ali. Quantidade de lances, quanto menos lances, maior a chance de você ter problema depois. Né? Então, para quem trabalha com defesa da concorrência, eu acho que isso é um pouco intuitivo. Se você tem muitos lances, aquele é um mercado competitivo. As empresas têm que, de fato, trabalhar, fazer alguma coisa, entregar o produto. Se tem poucos lances, tende a ser um mercado menos competitivo. Né? Então, a empresa não se importa muito, enfim, tem uma margem maior ali para fazer besteira. Escopo de atividades. Quanto mais atividades aquela empresa desempenha, maior a chance de ela dar problema. Né? Então, para quem conhece o CNAE, o Código Nacional de Atividades Econômicas, quanto mais CNAEs a empresa tem registrado na Receita, maior a chance de o gestor público ter que resolver algum problema ali depois. Tá? E várias outras coisas. E aí, a interface dessa aplicação é essa que vocês estão vendo, enfim. Em vez do termômetro, tem umas barrinhas coloridas, mas a ideia é a mesma. Tá? Essas barrinhas coloridas estão medindo o risco daquela contratação ali. Tá? Na verdade, eu estou simplificando um pouco. São dois modelos distintos. Tem um modelo de risco de contratação, daquela contratação específica, e um modelo de risco de fornecedor. Então, é o risco daquele CNPJ. Tá? Estou juntando um pouquinho para não entrar em muito detalhe técnico aqui e não tomar muito tempo. Isso aí começou começou já há alguns anos, e vem evoluindo desde então. E agora, a última versão que a gente tem desse modelo aí foi uma versão que a gente fez em colaboração com essa universidade americana, de Rutgers. Então, agora a gente usa redes neurais, é o algoritmo de aprendizagem que a gente está usando ali. Tá? Para o futuro, a gente gostaria de plugar esse sisteminha no sistema esse aplicativo, esse modelo, no sisteminha de compras do governo. Tá? A gente quer que o gestor tenha acesso a isso em algum momento, que ele possa usar isso na hora que ele está fazendo a contratação, ou de preferência antes de fazer a contratação. Tá? O terceiro projeto que eu vou mostrar para vocês ainda não tem nome, esse ainda está embrionário, ainda está começando, mas é um projeto bacana e eu acho que vale a pena falar dele. É um projeto de identificação de empresas de fachada. Né? Então, tem muito fornecedor de fachada que vende entre aspas, para o governo federal. Né? Como é que a gente descobre uma empresa de fachada? Né? Então, enfim, a administração tem uma licitação, tem 10 empresas participando. Como é que eu sei que essas 10 empresas existem no mundo real, físico, ali, concreto? Né? Hoje em dia, a gente tem o Google Street View. Então, você consegue entrar ali, arrasta o bonequinho na tela para aquela rua e você tem uma visão daquela rua. E aí você consegue ver exatamente o que está naquele endereço. Né? E você consegue, é uma coisa que a gente tem hoje em dia, são modelos preditivos, redes neurais, que você consegue treinar para que elas consigam distinguir aquilo que parece a fachada de uma empresa daquilo que parece qualquer outra coisa. Um terreno baldio, uma rotatória, uma escola, o que seja. Né? Então, juntando as duas coisas, a gente está criando agora um modelinho que pega o CNPJ, o endereço declarado da empresa, tal, vai lá, olha aquilo, e o modelinho não é uma análise manual, enfim, não tem um servidor de carne e osso que vai olhar essa foto e vai dizer isso aqui é uma empresa, não é uma empresa. É uma rede neural, é um modelo preditivo que vai olhar aquela foto e vai dizer isso aqui parece uma empresa ou não, isso aqui não parece uma empresa. Entendeu?
Então, a gente está juntando, a gente pega o endereço dos fornecedores na base do Comprasnet, que eu acho que boa parte aqui deve conhecer, deve ter mexido já, e as imagens do Google Street View. Tá? E para quem já trabalhou com mineração de imagens, enfim, você decompõe cada foto numa matriz de pixels. Tá? Então, essa imagem vira uma matriz de números, tem números ali, um tabelão de números, e aí é com isso que o modelo trabalha, isso que é alimentado no modelo. Tá? Eu ia falar rapidamente de projetos que não são nossos aqui. Enfim, a gente já tem um TCU, e a gente está com pouco tempo também, então eu vou pular essa parte. Vou falar só, aproveitar o meu espaço aqui para fazer um convite para vocês. Não, desculpa, antes desse convite eu vou falar um pouquinho de... então vou pular direto para o convite. Tá bom. Já tem, desde 2015, a CGU e o TCU organizam em conjunto um seminário anual sobre sobre análise de dados na administração pública. A gente vai para a 4ª edição agora, esse ano, em setembro, se eu não me engano, né? Setembro. E é um seminário para o qual a gente convida todos os órgãos da administração que estão fazendo, não precisa ser só administração federal e não é só executivo, enfim, pode ser qualquer nível, qualquer esfera. Todo mundo que está fazendo análise de dados de alguma maneira relacionada à administração pública, a gente convida esse pessoal para que venham apresentar os seus trabalhos aqui, para que não fique cada um isolado no seu canto, fazendo só o seu ali, sem ideia do que está acontecendo no resto da administração. Né? Muitas vezes tem muito retrabalho, então, às vezes, você tem 2, 3, 4 órgãos fazendo a mesma coisa ali o tempo todo, então a gente tenta botar todo mundo ali no mesmo auditório para que as pessoas possam colaborar. Se vocês entrarem nesse link aí, tem toda a informação sobre o evento, e no site do TCU, no YouTube, no canal do TCU no YouTube, tem os vídeos das apresentações passadas. Tal. Então, eu queria fazer um convite para que vocês participem, ou submetendo trabalhos, ou só assistindo mesmo. Então. Para quem quer começar, eu gostei da ideia, enfim, vi as apresentações aqui hoje no TSE, quero começar a fazer isso no meu órgão. Tá? Eu acho que a melhor maneira de começar é aprendendo a fazer você mesmo. Tá? Eu acho que não tem muita escapatória aí. E aí, eu recomendo cursos online. Tá? Então, tem essas 2 plataformas aí, o Coursera e o Udacity, eles têm cursos excelentes sobre inteligência artificial, machine learning, mineração de dados, programação. E ali eles têm desde o básico do básico, para quem nunca viu nada daquilo, não tem a menor ideia do que é aquilo, está curioso, até cursos mais avançados para quem já viu um bocado e está a fim de aprender um pouco mais. Tá? Na minha página pessoal, eu tenho mais algumas sugestões de cursos e livros e tal. Se você é o chefe, você precisa tratar essas horas de treinamento como horas de trabalho. Não tem outro jeito. Tá? Você tem que permitir que o seu funcionário, ele, na sua hora de trabalho, ele aprenda as ferramentas que ele vai precisar para executar o trabalho depois. Tá? Não tem outro jeito, não dá para esperar que a pessoa vai chegar em casa e de meia-noite às 6 vai aprender isso aí. Não tem atalho, quem não sabe fazer não sabe delegar. Então, para você que não tem uma formação técnica, mas eu não tenho uma formação técnica, mas eu quero ter uma equipe técnica. Você até pode ter, mas vai ter um limite do quanto você vai conseguir gerenciar aquele trabalho. Tá? Tem um limite do quanto você vai conseguir saber se aqueles prazos estão razoáveis ou não, se aquele produto é factível ou não. Tá? Então, o primeiro passo que eu recomendo sempre para quem quer começar é começar aprendendo a fazer. Tá? Acho que é isso, enfim, já devo estar no finalzinho do tempo. Só me apresentando um pouquinho, sou cientista de dados, hoje eu estou lá no ODP. De vez em quando eu dou aula de estatística, machine learning em umas universidades aqui em Brasília. Sou pesquisador também, de vez em quando eu cometo uns papers, sou entusiasta de Lego Mindstorm, são os robozinhos programáveis de Lego. E eu sou da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, fiz meu doutorado na Ohio State. Então, aí meus contatos, acho que era isso. Obrigado. Mara, Thiago, Mara. Bom, o Thiago ainda acabou no tempo. Agora eu vou chamar para vocês aqui nossos outros 2 painelistas, só esperar eles abrirem aqui a apresentação. Enquanto isso, Thiago, eu tenho cara de servidor corrupto, cara? Não, né? A gente ainda vai criar um modelinho baseado na face, em traços da face. Tá, não, tudo bem. Chegou lá. Tá joia. Bom, pode? Ok. Então, pessoal, para a nossa segunda solução,
tá? Eu gostaria de apresentar os painelistas Edans Sandes e Valéria Nakano. Tá? O Edans é auditor federal de controle externo do TCU desde 2008 e doutor em informática desde 2015 pela UNB. Seus tópicos de interesse incluem análise de dados e computação de alto desempenho. Já a colega Valéria é auditora federal de controle externo também no TCU, graduada em engenharia química pela UFMG, especialista em ciências naturais aplicadas pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, MBA em estratégia empresarial pela FGV e especialista em auditoria interna e controle governamental pelo Instituto Cerzedelo Correia, no TCU. Eu tive que fazer uma mineração de dados, porque o currículo deles é maior, tá? Aí eu peguei só algumas coisas. E eles vão nos apresentar o sistema ALICE, né? É um sistema de análise de licitações e editais. Agora, vocês vão entender exatamente que, até nesse segmento, as mulheres têm o controle total da situação. Então, Valéria e Edans, bem-vindo. A palavra é com vocês. 20 minutos, tá? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer em nome do TCU pela oportunidade de estar apresentando um dos nossos trabalhos, ou, como alguns chamam, um dos nossos robôs, né, o Alice. A gente chama o Alice, né, mas a Alice, né, mas o projeto Alice, digamos assim. E esse é um projeto que eu tenho muito prazer de estar trabalhando, porque a gente já tem conseguido resultados bem concretos, e isso dá uma motivação de continuar trabalhando para conseguir algo ainda melhor, né. Eu vou fazer a primeira parte da apresentação, depois eu vou passar a palavra para a Valéria, né, que a Valéria é a grande responsável pelos ajustes do Alice, né, as configurações com as regras de negócio, e ela vai estar passando também alguns resultados que a gente já teve. Bom, mas antes de falar propriamente do Alice, eu gostaria de comentar algo que, na minha opinião, é até tão interessante quanto o próprio produto, que é a história do Alice. O Alice, ele, na verdade, ele iniciou na CGU, ele foi concebido e idealizado pela CGU, né, através da equipe de auditoria de TI, né, representado pelo Matheus, André, Emanuele, o Lucas, também com o apoio do pessoal do Observatório. E a proposta desse projeto era de fazer uma avaliação preventiva e automatizada de editais de licitação. E o que é mais interessante é que as atividades da CGU e do TCU elas são muito parecidas em vários aspectos. E a gente estava tendo uma necessidade idêntica a essa no próprio TCU. Então, nós já estávamos nos mobilizando para, talvez, desenvolver um sistema como o que estava sendo feito lá pela CGU. E eles lançaram esse sistema em 2015, a gente ficou sabendo dessa proposta, e nós fomos conversar lá com eles, e através da parceria que nós temos, o acordo de cooperação que nós temos, nós conseguimos trazer esse sistema para o TCU, trouxemos o código-fonte, começamos a fazer algumas adaptações para a nossa realidade de negócio, e a partir daí a gente começou a evoluir o sistema, certo? E o Alice, na verdade, ele veio para resolver um problema que é bem recorrente em várias situações na administração. Até como o próprio Thiago falou, a gente tem um recurso limitado, a gente tem pessoal limitado e a gente tem um número enorme de tarefas para fazer. Então, como que a gente faz uma situação dessa, né? Nós podemos trabalhar de várias formas. Nós podemos fazer uma amostra, né, pegar uma amostra dessas tarefas e fazer uma análise só de alguns itens e tentar inferir uma informação, chegar numa conclusão do todo. Nós podemos também fazer uma priorização manual, de acordo com o critério da nossa cabeça. A gente seleciona quais são os itens mais importantes e a gente atua somente neles. Ou, talvez, de uma maneira um pouco mais objetiva, nós podemos fazer uma classificação de materialidade e risco. O que todas essas abordagens têm em comum... O que todas essas abordagens têm em comum é que nós perdemos a oportunidade de trabalhar em todo o conjunto. E uma dessas situações é quando nós falamos de licitações. Quando falamos de licitações, nós temos algumas características que são bem peculiares a elas. Primeiro é que, na esfera federal, nós temos aí mais de 1.000 órgãos que fazem licitações ao redor do Brasil, o que torna bastante complicado, bastante difícil de fazer uma análise órgão a órgão. Uma grande vantagem que a gente tem na esfera federal é a existência do portal de compras, né, o Comprasnet, que lá nós conseguimos ver todas as informações, várias informações das licitações que estão acontecendo, as licitações que já aconteceram. E aqui a gente consegue ter uma transparência bem interessante. Só que nós temos uma dificuldade, que é a grande quantidade de licitações que nós temos a todo momento. Né, só para ter uma ideia, aqui tem um gráfico do número de licitações por ano, né, desde 99 até os últimos anos, e nós temos uma média de em torno de 60.000 licitações por ano. Isso daria em torno de 200 a 300 licitações por dia.
Então, é totalmente inviável a gente fazer uma análise de todas essas licitações de maneira manual. Certo? E uma informação interessante nesse gráfico são essas barras laranjas, que são os pregões eletrônicos. Nós conseguimos ver que, recentemente, nós temos quase a totalidade das licitações serem feitas na modalidade de pregão eletrônico. E uma característica dessa modalidade é que ela é muito célere, ela é muito rápida, ela acontece de maneira muito rápida. Né? Digamos que um pregão tenha acontecido no dia 0, no D0. Em média, 15 dias depois, esse pregão já foi realizado. E mais 10 dias ele já foi homologado. Esse período é o período mais oportuno para a gente agir se, de repente, foi identificado algum possível indício de irregularidade. Porque, afinal, depois da homologação, vai ter uma assinatura de um contrato, vai ter fornecimento de serviços, fornecimento de produtos, pagamentos, e aí os efeitos jurídicos que são necessários os efeitos jurídicos que precisam ser revistos, eles vão ser muito mais complicados de se trabalhar. Então, é muito ideal que a gente haja o quanto antes. Mas tudo bem, a gente pode falar, não, a gente pode utilizar as bases de dados do governo para fazer esse tipo de análise. Só que tem um detalhe. As bases do governo, até para a gente conseguir ter acesso, existe um determinado delay, né, uma demora para a gente conseguir essas informações. Como, por exemplo, a base do CIASG, que é a base de compras e contratos do governo federal, lá no TCU, por exemplo, a gente tem, em média, uma defasagem de 30 dias. E com 30 dias é inviável a gente agir naquele pequeno tempo ali do pregão. Então, pois bem, o Alice ele veio para resolver todos esses problemas. A ideia do Alice é que as análises sejam feitas no dia da própria publicação do edital. Certo? Então, justamente para a gente não ter esse problema de falta de tempestividade que veio o Alice. Então, para falar um pouquinho mais técnico, o Alice ele é um sistema em Python, né, que utiliza vários módulos para realizar as atividades dele. Entre esses módulos, eu posso citar o scikit-learn. Deixa eu ver se eu consigo. O scikit-learn, que é a parte de inteligência artificial, de machine learning, né, que nós usamos dentro do Alice. Nós temos também o Apache Tika para fazer a conversão dos documentos que nós baixamos do Comprasnet para texto. Nós temos o Sola para fazer a parte de indexação dos documentos. Nós utilizamos também a suíte do Oracle, tanto para fazer a apresentação de informações como para armazenar os dados. E nós também temos uma parte de painel, né, para fazer as apresentações das informações gerenciais e as informações passadas para os nossos usuários. E a gente utiliza o ClickView. Além disso, nós estamos passando por uma reestruturação da arquitetura do Alice hoje para permitir ou para facilitar que os nossos parceiros os outros tribunais de contas consigam também fazer um trabalho colaborativo dentro do Alice. E para isso nós estamos fazendo algumas alterações, incluindo uma biblioteca de SQL Alchemy para fazer a parte de abstração da persistência dos dados e Flask também para permitir uma integração via web service com alguns outros projetos. Então, vamos falar de como que funciona o Alice, né? Como que é o fluxo de dados do Alice. Primeiramente, nós baixamos todas as informações que nós conseguimos do site do Comprasnet, do dia que foi publicado. Né? Então, houve uma publicação, nós baixamos todos os arquivos, todos os metadados, e colocamos isso nos nossos repositórios e nos nossos bancos de dados. A partir daí, nós passamos por uma fase de análise, e nós temos 3 grupos de análise. O primeiro grupo está relacionado à identificação do valor estimado das licitações. É necessário para a gente poder fazer aquela classificação de risco. Nós também fazemos análises textuais, nos textos dos editais, e análise de cruzamento de dados, nas informações que são obtidas das atas dos pregões. Com essas análises, é possível existir indícios de irregularidade, e tudo que é identificado como indício transforma-se num alerta, que são enviados para os nossos auditores. Eu vou falar rapidamente de cada um desses grupos. Né? O primeiro dele é a parte de identificação da estimativa, do valor estimado dos editais. Aqui, o problema ele surgiu porque dentro do site do Comprasnet, quando a gente entra para ver uma informação da licitação, a gente não tem um campo estruturado para falar qual que é o valor daquela licitação. Mas aí o que a gente observou? Que pegando uma amostragem de licitações, 80% das licitações possuem o valor estimado no próprio texto do edital. Então, nós começamos a fazer alguns trabalhos utilizando o Machine Learning para conseguir identificar esse valor estimado dentro do texto do edital. E
indo bem direto, né, nós conseguimos o melhor resultado utilizando o modelo classificatório do Randall Forest, o algoritmo Randall Forest, e nós conseguimos um resultado de 75% de acerto, né, 5% de erro, e os outros 20% são justamente aqueles editais que a gente não consegue encontrar o valor estimado dentro do corpo do edital. O outro grupo de análises é a análise textuais. Nós temos 9 análises textuais, né, relacionados com critérios de habilitação dos participantes. E aqui eu vou colocar só um exemplo para mostrar como que funciona. Nós temos todo o corpo de documentos que nós baixamos do Comprasnet e nós aplicamos expressões regulares. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, certidão negativa de protesto. Então, encontrado esse termo em um desses documentos, né, eles ficam selecionados. Só que nós observamos que apenas a expressão regular não é suficiente porque a gente vai encontrar erros, falsos positivos, nessa situação. Então, nós passamos por um critério de refinamentos com mais outras regras outras expressões regulares, de forma a só restar um grupo de editais que a gente consegue ter uma confiança maior de ser realmente um possível indício de regularidade. Né? Então, assim que funcionam os textos, e para cada um desses editais são disparados alertas para os auditores. E o outro grupo é o grupo de cruzamento de dados. Né? Ele funciona da seguinte forma. Opa, faltou ali. Ele funciona da seguinte forma. Nós pegamos os dados que nós tiramos extraímos do Comprasnet e nós fazemos cruzamentos com outras bases. Né? E, a partir desses cruzamentos, eles vão gerar alertas ou não. Então, aqui é só um exemplo onde nós temos uma consulta a banco, descrita com código SQL, onde nós identificamos, por exemplo, se um determinado pregão teve um único licitante. Né? A partir do momento que teve um único licitante, ele gera um alerta que vão para os nossos auditores da mesma maneira. Certo? E hoje nós temos 23 tipologias de variadas complexidades, e separadas em grupos diferentes, né? Grupos de identificação de empresas de fachada, grupos de tipologias relacionados à identificação de empresas inidôneas e grupos de tipologias relacionados a problemas de concorrência, na hora da concorrência. Então, em resumo, né, nós temos todas essas análises e a partir daí nós geramos alertas. E agora eu vou passar a palavra para a Valéria, que ela vai falar um pouco de como que esses alertas são tratados no TCU e quais são os benefícios que a gente já consegue identificar desse processo de trabalho. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui apresentando um trabalho desenvolvido no TCU para vocês. Bom, conforme o Edas explicou, após a realização dessas análises, todo dia, as secretarias do TCU recebem 3 e-mails relativos às aquisições publicadas no dia. O primeiro deles é sobre as informações de editais de licitação. O segundo é sobre as atas de realização de pregão. Nesses e-mails, nós temos quem está listando, o objeto da licitação que está sendo licitado, os valores envolvidos e também se foram ou não encontrados, identificados alguns desses alertas. A novidade é o terceiro e-mail. Ele traz informações de contratações diretas, de dispensas e inexigibilidades que são publicadas no Diário Oficial da União. Esse trabalho ele foi desenvolvido pelo colega Saul, do TCU, e tem o nome de Projeto Carino. Bom, a Secretaria de Controle Externo do Tribunal, que recebem os e-mails do Alice, elas são divididas até o momento de 2 formas. Em azul, são as secretarias que recebem, separadas pela unidade federativa, e em verde, aquelas separadas pela clientela, ou por assunto, ou realmente qual órgão está relacionado a ela. Bom, temos 7 secretarias que fiscalizam a infraestrutura, as chamadas CEINFRAS, e elas são responsáveis por fiscalizar obras públicas custeadas com recursos federais. Mas, atualmente, elas recebem informações, ou recebem os e-mails com os objetos de controle relacionados apenas à sua clientela. Falta receber informações de obras,
mas que não são de sua clientela, órgãos ou entidades que não são de sua clientela. Então, foi desenvolvido um classificador que identifica se um objeto de controle ele é ou não obra. Esse classificador ele já está em teste e, em breve, vai entrar em operação. O primeiro e-mail que foi gerado, né, nesse teste, nós fizemos uma avaliação item a item, né, e encontrou-se 2% de falsos negativos e 6% de falsos positivos. O que significa isso? Eu tenho todos os objetos, eu tenho uma cestinha que eu falo, isso é obra. Eu deixei 2% que eram obras fora da cestinha. E 6% eu pus na cestinha e não eram obras. O meu cliente, que na verdade é a secretaria, é o auditor, ele vai identificar esses 6%. Mas ele não vai enxergar os 2%, porque essa informação não vai chegar a ele. Então, nessa história, nós temos 8% de erros e 92% de acerto, vamos falar assim. Então, para o método que foi empregado, nós consideramos até um resultado relativamente bom. Bom, os e-mails, eles trazem um conjunto de aquisições do dia, que podem ou não conter alertas. Agora, eu tenho uma forma de visualizar todas as aquisições que nós tivemos algum alerta apontado, e é através de um painel. Essa carinha do painel é a segunda versão do nosso painel do Alice, tá? Ambas as versões foram desenvolvidas pelo colega Dalton, tá? Do TCU, que trabalha conosco. E nesse painel é possível identificar à esquerda e em cima vários filtros. E também temos várias abas onde é possível verificar a informação em diferentes formatos. Então, nós temos ali visão por tipologia, georreferenciamento, que é essa do mapa, detalhe dos editais, detalhe das tipologias e detalhe dos fornecedores. No ano passado, houve fiscalizações na região Nordeste e no estado do Rio de Janeiro, que utilizaram informações provenientes desse painel. Tá? Bom, e aí vocês perguntam, tá bom, painel entendi, mas e o e-mail? Como é que o pessoal atua a partir do e-mail? Bom, esqueço sempre dessa bolinha. Nós acumulamos aí 2.100 visitas, tá? De 431 diferentes usuários aí que acessaram esse painel. Bom, através de um e-mail diário do Alice, mesmo sem haver nenhum alerta apontado, a Secretaria do Rio Grande do Norte, ela identificou um pregão para aquisição de gêneros alimentícios, com um aparente sobrepreço no orçamento. Após o contato da unidade, os gestores, eles revogaram o edital 34 de 2017 e publicaram um novo edital, o 37 de 2017, com algumas correções de valores. Um exemplo, o filé de peixe merluza, ele inicialmente tinha uma estimativa de valor de R$ 25,00 o quilo, e, no segundo edital, ele estava com R$ 18,00. O preço fechado no pregão ficou em R$ 15,80 o quilo. Isso para uma quantidade estimada de quase 24 toneladas. Então, o valor total do pregão realizado, ele ficou em torno de 13 milhões. Houve alguns itens que foram anulados por motivos diversos. Um outro caso foi da CELOG, a secretaria que é responsável por fiscalizar aquisições federais no DF. Eles identificaram um pregão para contratação de consultoria para formação e atualização de um banco de preços, com um valor estimado de 7 milhões. Bom, uma primeira análise, eles identificaram inconsistência nos cálculos da planilha de custo, que deveria, então, ter um valor de 1,9 milhões. Além do mais, com uma pesquisa mais detalhada, eles identificaram que houve uma contratação passada com o mesmo escopo, no mesmo órgão, e esse valor
que foi pago em dezembro de 2011, atualizado pelo índice do INPC, tá? Não, IPCA, até abril deste ano, o valor deveria ser em torno de 1,6 milhões. Tá? Também, após comunicação do TCU, o órgão ele afirmou que vai estar revisando todos os documentos do certame e republicando o edital. Outro dado é que a CELOG, fiscalizando a partir dos dados do Alice, em 3 meses, março, abril e maio, eles acumularam um total de volume de recursos fiscalizados, que seria o valor total dos editais, ou atas, ou pregões que eles verificaram, de 1,5 bilhões em 3 meses. Nem tudo, eu posso falar, houve um benefício de controle quantificável, porque, como vocês podem ter visto ou identificado, a gente está atuando quando o edital é publicado, antes de ser realizado o pregão. Então, alguma economia ou um aumento de competitividade não pode ser quantificado diretamente pela atuação do tribunal, porque você pode falar, mas aumentou a competitividade, não foi exatamente consequência do trabalho direto do tribunal. Então, muito do volume de benefícios que a gente costuma quantificar no TCU, a gente não consegue identificar bem, porque, na verdade, a gente está atuando tempestivamente. Me esgotaram o tempo, mas foi bem em cima. Agradeço, tá, em nome da equipe da SGI e do TCU, a atenção de todos e a possibilidade dessa apresentação e nosso contato. Obrigada. Valéria e Edans, nós é que agradecemos a participação de vocês. E dizer que eu me frustrei, que a Alice é o Alice. Então, retiro o que eu disse no início aí da apresentação. Foi mal. Eu não sabia que tinha já. Tá joia. Bom, então, vamos à apresentação da nossa terceira solução, tá? Que vai ser apresentada pelo nosso colega Bruno Duarte Garcia. O Bruno é bacharel em Ciências da Computação e em Direito, ambos pela UFMG, e analista administrativo da Anvisa. Ele vai apresentar o projeto Cérebro do CAD, o Conselho de Administração de Defesa Econômica, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, desculpem, e a ideia é ouvirmos um pouquinho sobre uma solução aí que vai tratar essas, vamos chamar assim, mutações da competitividade. Então, Bruno, seja bem-vindo e a palavra está com você. Boa tarde, eu agradeço o convite. Então, eu vou contar um pouco do histórico do projeto, do objeto que a gente trata no CAD. Não é uma coincidência da CGU, o TCU e o CAD, porque a gente tem uma certa sobreposição de atribuição, inclusive porque fraude à licitação também é uma infração à ordem econômica. E, inclusive, o Tiago, que hoje está na CGU, foi um dos responsáveis pelo projeto que eu vou apresentar agora. Bom, só contextualizando, porque, incrivelmente, é comum as pessoas não saberem o que o CAD faz. A gente é uma autarquia ligada ao Ministério da Justiça, junto com a CFE e a CEPRA, que é a antiga CEAI. A gente integra o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O CAD, a gente tem 2 atribuições principais, que é a avaliação de atos de concentração e o combate a infrações à ordem econômica. O projeto Cérebro, ele é um projeto de análise de dados, justamente ligado à procura de infrações à ordem econômica. Bom, o que é um cartel? É um acordo, implícito ou explícito entre concorrentes para eliminar a concorrência. Isso vai causar prejuízos ao bem-estar do consumidor. Por que isso é difícil de ser apurado? Porque, ao contrário do que as pessoas em geral imaginam, a uniformidade de preços não é suficiente para comprovar a existência de um cartel, porque a uniformidade ela pode ser resultado tanto de uma colisão explícita, que é um cartel, pode ser uma colisão tácita, ou pode ser resultado de competição perfeita. E tem uma terceira
possibilidade, que é a regulação do mercado, que a gente está vendo agora, a tabela de frete. Então, se o governo mandou o preço ser igual, então você vai ter uma uniformidade de preço. Isso não implica em cartel. Mas, então, se só com base em proximidade de preços eu não posso concluir que é um cartel, as pessoas podem imaginar, mas então se todo mundo muda o preço ao mesmo tempo, isso implica que há um cartel. Mas não, existem condições de mercado que causam essa simultaneidade de alteração de preço que são perfeitamente naturais. Então, se você tem um mercado que o produto é cotado em dólar, o dólar aumenta, todos os concorrentes aumentam o preço ao mesmo tempo. Então, isso também não é suficiente para a gente conseguir comprar um cartel. E, por ser uma atividade legal, obviamente, as pessoas tentam ocultar todas as evidências diretas desse acontecimento. Então, a gente vê que não é uma atividade simples. No entanto, né, se a gente tem um projeto de análise de dados para isso, tem essa hipótese de que existem efeitos mensuráveis, né, no regime de preços, que são improváveis de acontecer no mercado competitivo. Por que eu digo improvável? Porque isso pode acontecer mesmo tendo um mercado saudável, uma competição natural naquele mercado. Eu trouxe a definição de filtro econômico, né, da Abrantes, que é uma pesquisadora da área, né, que seria um mecanismo para identificar o comportamento colusivo por meio de análise econômica e estatística. Bom, isso é possível. O artigo seminal do trabalho menciona esse filtro de variância, que é um comportamento dinâmico dos preços, que dificilmente pode pode acontecer, né, sem que haja uma evidência de infração à ordem econômica. Que seria o quê? Num mercado cartelizado, os preços, as margens são mais altas e os agentes econômicos eles têm que se coordenar. Isso causa uma diminuição da frequência de alteração de preço. Outra coisa que a margem, né, quando ela está inflada, permite é que você não repasse aumento de custo instantaneamente para o preço. Por quê? Porque você tem que combinar com os demais entes do cartel qual vai ser o próximo preço. Então, isso acaba gerando um efeito mensurável. À medida que o regime tracejado na frente, que é quando houve o desmantelamento do cartel, né, você vê uma diminuição da média de preço e também uma resposta mais rápida à alteração do preço com o custo. Por quê? Porque sua margem é menor, você não tem como deixar o seu preço baixo diante de um aumento de custo. Bom, baseado nesse paper, e foi desenvolvido junto ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e a ANP, um filtro de variância para análise do mercado de varejo de combustíveis, que todo mundo sabe que é um mercado problemático. A gente teve até recentes condenações de cartéis nesse segmento. Isso foi possível por quê? Porque a ANP tem como regulação que seja realizada pesquisas de preços semanais em vários postos, então a gente consegue ter uma base de dados complexa. É um produto que ele tem várias características que favorecem a formação de cartel, então ele não tem substituto, existem muitas barreiras de entradas, a estrutura é extremamente concentrada, a gente tem poucas distribuidoras, tem uma produtora, e somado à percepção, né, inicial das pessoas de que o preço igual, o preço muito semelhante implica em cartel, significa que isso a gente recebe inúmeras reclamações de todos os municípios questionando o CAD a respeito de cartéis. Então, como a gente não tem pessoal, né, para avaliar, como todos os demais órgãos, né, todas essas reclamações, foi desenvolvido esse filtro de análise estatística para
priorizar algumas dessas reclamações. Tem outras, né? Isso é uma lista de aplicações desse tipo de análise em outros mercados no mundo, e o nosso filtro de variância, né, junto com a NPSA, é considerado uma das iniciativas de sucesso. O projeto Cérebro ele surgiu, então, depois dessa mesa redonda que teve na OCDE, em que vários países apresentaram suas experiências com esse tipo de técnica para identificação de cartel. Então, a ideia foi o quê? Aplicar esse tipo de técnica em outros mercados e aplicar outras técnicas além do filtro de variância, né? Eu coloquei algumas referências. Essas são até posteriores à criação do projeto. O Reino Unido recentemente lançou uma ferramenta para análise de cartel em licitações. Tem algum caso aqui tem um caso importante no setor bancário nos Estados Unidos, da taxa LIBOR, mas enfim. Então a gente quer fazer análise de preços. Como a gente começa? Pelas bases de dados. Então, o ideal seria a gente poder ver todos os mercados privados, mas existe uma coisinha chamada sigilo fiscal. Então, a gente não tem acesso às transações das empresas. Eu coloquei uma ilustração do Waze, porque agora a gente tem, em alguns mercados, cotações online. Então, a gente pode conseguir preços do mercado privado por meio de raspagem de dados. Ou, eventualmente, poder de requisição, né, ou regulação. Mas isso também tem muita resistência, porque é considerado uma devassa você solicitar todos os dados de todo um setor, sendo que você não tem uma denúncia prévia. Os dados de despesas públicas, apesar de todos os movimentos de transparência, também são difíceis de ser obtidos, principalmente com o grau de detalhamento necessário, né, que seriam as notas fiscais eletrônicas, porque ali você tem uma granularidade muito baixa, você tem uma descrição boa, você tem, muitas vezes, até o código de barra dos produtos, o que facilita uma comparação, fazer séries de preço, etc. Recentemente, né, a gente teve essa edição desse decreto de compartilhamento de dados na administração pública e até uma iniciativa do planejamento, né, que é o GovData, para facilitar esse compartilhamento, mas ainda não conseguimos. Diante desse cenário, a gente focou o projeto em análise de base de licitações públicas, justamente porque o Brasil, diferentemente de vários outros países, tem um sistema de compra eletrônico, né, de âmbito nacional. Bom, além disso, tem da disponibilidade de dados, a gente tem um acúmulo de técnicas para análise de leilões, expertise prévia, né, em investigações, e tem impacto significativo na sociedade. Outra coisa que torna interessante o objeto, né, de compras públicas é que o governo ele é particularmente vulnerável à atuação de cartéis, porque é um mercado que você tem previsibilidade, então a gente sabe que o governo compra tal coisa todo ano. Tem flexibilidade de demanda, então o governo, em geral, ele não é muito bom em planejar as compras e quando acaba um medicamento, sai no jornal, está faltando medicamento, o governo tem que comprar, então ele tem uma certa elasticidade com o aumento de preço, porque uma vez que acabou um produto, é essencial, ele tem que comprar, então os agentes econômicos conseguem, né, impor um preço maior para o governo. E a questão da publicidade, que uma das condições para um cartel funcionar é que os agentes consigam se monitorar para que o acordo esteja sendo seguido. Bom, o nosso sistema ele busca algumas características, não vou entrar em detalhes, mas são supressões de propostas, ou seja, uma compra que, sei lá, de um produto específico em determinada região, que várias empresas participavam, elas deixam de participar, elas não dão lances. Lances de cobertura, que são lances aparentemente não competitivos, ou seja, as empresas estão participando simplesmente para dar uma aparência de competitividade naquela licitação, justamente para não cair no filtro de só tem uma empresa participando do pregão, mas você consegue
verificar pelo histórico de lances que aquilo não é um lance competitivo, elas não estão ali para efetivamente ganhar a licitação. A gente tenta buscar também divisão de mercados, padrões de preços e similaridades entre as propostas dadas pelas empresas. Aí eu também trouxe um dado de volume, que é para justamente demonstrar a impossibilidade, né, de ser feita uma análise por seres humanos de todos esses processos. Aqui eu coloquei os 4 anos agregados, 320 mil processos de compras, com 6.800.000 itens para serem analisados. Isso aqui é algo que o governo jamais vai ter gente suficiente para analisar, a gente precisa de formas de priorizar. Um dos subprodutos do projeto também é um painel que permite a gente verificar com quem a empresa compete normalmente, onde ela atua, e a gente busca no projeto o que eu coloquei ali como anomalias estatísticas. Então, a gente consegue achar as empresas que estão atuando de uma forma extremamente diferente delas mesmas, né, no tempo, ou de todas as outras, e a gente consegue achar eventos improváveis. Bom, aqui eu vou falar um pouco dos desafios, né, de qualquer projeto de análise de dados. Então, obter os dados pode ser difícil, e o seu resultado depende da qualidade dos seus dados. Uma das coisas que a gente não consegue utilizar técnicas de aprendizagem de máquina, justamente pela ausência de um número significativo de condenações. Isso acontece tanto no caso de corrupção, quanto no caso de concorrência mais grave. A gente tem um número bem menor de empresas condenadas para usar como base de treinamento. E outro problema de quando você tem uma base muito pequena é que você vai ter viés de procurar justamente o que já foi condenado. Então, você tende a repetir um determinado público de condenação e, muitas vezes, você deixa escapar uma grande maioria das empresas. Eu trouxe aqui um dos desafios, né, que tem a ver com o processamento de linguagem natural, que é a classificação dos itens. Então, quando a gente tenta fazer uma série de preços de alguma coisa, os itens são classificados no Comprasnet pelo CATMAT, e ele não é muito bem padronizado, e principalmente as descrições dos itens variam de forma extrema, e, infelizmente, a parte de inteligência artificial ela tem tido avanços, né, principalmente em processamento de imagens e sons, mas para a linguagem natural, né, infelizmente, ainda até onde eu conheço, há várias limitações, que para um ser humano é simples verificar que esses itens são os mesmos, mas quando você tenta fazer uma clusterização de descrições assim, de itens simples que variam dessa forma aqui, os resultados não são bons, né? E, por fim, a gente tem um outro desafio, que é a aceitação de evidências estatísticas pelos tribunais e mesmo pela corte administrativa. Por quê? Porque é um evento improvável. Quando você tem um número grande na população, ele acontece com certa regularidade. Exemplo, ganhar na loteria é algo infrequente, é extremamente improvável, mas todo ano várias pessoas ganham na loteria. E aí a gente tem um problema que, numa análise matemática, você consegue expressar um número para a sua incerteza. E você fala, olha, eu tenho 5% de erro, ou seja, 1 em 20 eu posso estar marcando como culpado, sendo que é inocente. E isso não costuma ser aceitado como prova suficiente para os processos, para condenação, eu até concordo. Então, o foco do projeto hoje tem sido pegar essas evidências indiretas, ou para confirmar quando chegam denúncias, ou, eventualmente, a gente consegue obter mandados de busca baseado nessas evidências indiretas econômicas, e, com isso, a gente pode ir até as empresas e obter provas diretas, né, da infração à ordem econômica. Acho que é isso, quero ser breve, e que as perguntas talvez sejam mais interessantes que o projeto.
Perfeito. Agradeço ao colega Bruno, né, até peço desculpa aos nossos painelistas, né, porque eu acabei correndo um pouco, porque nós já iniciamos um pouquinho atrasado aqui o nosso horário. Mas acho que conseguimos cumprir bem. Então, apresentadas as 3 soluções, nós vamos iniciar aqui, acho que temos tempo ainda, né, turma? Então, vamos iniciar aqui o nosso debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos 3, que é o seguinte, né? Dado as soluções apresentadas, vocês hoje já têm condições de apresentar assim, padrões que vocês já identificaram nas soluções? Por exemplo, tendências ou padrões, né? Por exemplo, sei lá, olha, na Alice, né, a minha análise de licitações, eu vejo que os editais com problemas são aqueles que têm fonte Arial, tamanho 10, etc. e tal. Olha, no Cérebro... ótimo, me falaram que temos 10 minutos para perguntas. Ok, obrigado. Sei lá, no Cérebro, nós vemos que é o seguinte, os cartéis ocorrem sempre no segundo semestre, no verão, etc. e tal. Né? Ou então, por exemplo, aqui no caso do Tiago, né? Olha, o perfil do servidor corrupto é 1,5 m de altura, sei lá, alguma coisa mais ou menos assim, sem nenhuma, né, discriminação, por favor, desculpe. Então, assim, é mais para vocês exemplificarem padrões que vocês, por acaso, hoje já detectaram, né, nas soluções de vocês. Podem citar? Não sei quem pode começar. Bom, pelo Alice, nós não temos retorno de todas as ocorrências de alertas que foram identificadas. Então, tem algumas unidades que conseguem verificar 100% dos editais e dos pregões que recebem informações, e outras unidades são unidades de alguns estados que têm muitas informações, né, e não conseguem analisar todas as informações. Então, assim, nós não temos esse levantamento de um perfil definido do que acontece ou não. E também, eu não sei se vocês observaram, nos 2 casos detalhados, não foram apontados alertas pelo sistema. Toda análise que sai do Alice, ele ainda demanda uma análise do analista, que ele pode se pautar por um alerta do Alice, ou por conta de outros fatores, características da licitação, ele está identificando ou analisando, por exemplo, o preço ou outras condições. Então, ainda não há um padrão definido que eu possa afirmar que existe. Só complementando também uma observação, é que quando a gente fala, por exemplo, a parte de análise de texto do Alice, né? Por exemplo, o caso que eu citei ali foi a exigência de certidão negativa de protesto, que não deveria ser exigido na hora da habilitação. Eventualmente, acontece muito também de ser um erro muito de copia e cola dentro de um órgão. O órgão faz um determinado template e todas as licitações acabam tendo aquele mesmo template, né? Então, acaba tendo, às vezes, um pouco isso também de determinados indícios, né? Às vezes ser na verdade, um erro formal, um erro procedimental dentro do órgão, né? Isso é uma coisa que a gente acaba vendo em algumas situações, né? Então, só um complemento a mais sobre padrão, né? Como eu disse, no caso de cartéis, a gente não tem muitas condenações no histórico inteiro do Brasil. Então, a gente não tem padrões muito bem estabelecidos, a gente já tem alguns padrões nos dados que levantaram suspeita, e a gente já tem, inclusive, casos que foram encaminhados ao judiciário, mas que ainda não são públicos, porque justamente a gente pede mandados de busca e a gente não pode dar publicidade até que isso seja efetivado por razões óbvias, né? Mas não, a gente não tem padrões específicos ainda. Perfeito. Tiago, a gente tem, eu mencionei alguns aqui rapidamente. Então, no caso do Mara, por exemplo, se o servidor é filiado a partido político, isso aumenta bastante a chance de ele ser... Na verdade, de todas as centenas de variáveis que a gente tem nesse modelo, essa é a que tem mais poder preditivo, aquela que, de fato, mais aumenta a sua probabilidade de corrupção. Se você entrou via indicação política, em vez de via concurso, que mais? Se você é sócio de empresa, aumenta o seu risco também.
E no caso daquele segundo modelo que eu mencionei, modelo de risco de contratações e de fornecedores, eu acho que eu cheguei a mencionar aqui, a empresa que exerce várias atividades econômicas, ela tem um risco maior do que a que exerce poucas atividades. Então, a empresa que vende água mineral, material de escritório, banana, laranja, carro, ambulância, tal, ela tem um risco muito maior do que a empresa que só vende água mineral. A contratação onde você teve poucos lances é mais arriscada do que a contratação onde você teve muitos lances. Então, na verdade, tem vários padrões que a gente acabou detectando ao longo do tempo lá. Agora, é preciso distinguir isso de inferência causal. Então, aqui, só porque duas coisas estão correlacionadas, não quer dizer que uma coisa causa a outra, né? Então, não é que o fato de haver poucos lances na licitação necessariamente está causando aquele problema. Na verdade, o fato de você ter poucos lances quer dizer que você tem um mercado pouco competitivo, tem poucas empresas competindo ali. E isso pode ser o fator que está gerando os problemas. Então, acho que é preciso só ter cuidado para não cair na inferência causal indevida aí, quando a gente começa a investigar os padrões. Excelente. Vamos mais a uma pergunta que veio aqui da nossa plateia, do colega Eduardo Brandão. Ele pergunta o seguinte: qual a possibilidade da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, PGE, usar conjuntamente ou separadamente, né, uma instância própria de banco de dados e aplicação, do ALICE? Né? Eu aproveito e estendo a pergunta também aos demais colegas aqui, sobre a possibilidade da utilização, né, generalizando, da utilização do sistema por outros órgãos da administração pública, né, através de compartilhar, ou então, sei lá, né, um acordo cooperativo, coisa do tipo. Mas, por favor, primeiro vocês que foram provocados. Bom, pelo TCU, já existem alguns acordos de cooperação. O que tem um histórico aí de tempo maior é com os tribunais de contas dos estados e municípios, né? Surgiram, entraram em contato pelo e-mail da secretaria, então é sgi@tcu.gov.br, para estar contactando o secretário e colocando aí os pedidos, mas nós estamos atuando muito no aspecto de cooperação, de cada um estar acrescentando alguma informação e acrescentando força de trabalho para o desenvolvimento do sistema. Obrigada. O CAD também mantém acordo de cooperação com os órgãos e a gente, em princípio, está aberto a compartilhar, né? Porque foi feito com recurso público, então tem que ser disponibilizado para qualquer órgão público. No ODP, a gente tem um programa que a gente chama de Rede ODP, em que a gente tem uma parceria com estados e municípios, incluindo tanto o executivo, tribunais de contas e tal, em que a gente dá treinamento para o pessoal. A gente não necessariamente dá acesso às ferramentas que a gente tem, mas a gente dá capacitação para que eles construam ferramentas desse tipo. Na verdade, hoje o treinamento é mais focado em trilhas de auditoria, em como é que você constrói trilhas, mas para o futuro a gente tem a ideia de começar a capacitar o pessoal em machine learning, em ciência de dados, para que eles possam fazer trabalhos como o Mara, esse tipo de coisa. Para pedidos específicos, eu sou do estado tal e quero acessar o Mara, ou quero acessar o modelo de risco de contratos, não sei de nenhum precedente. É uma conversa de mais alto nível. Eu sou peão e escrevo código, aí você tem que ver com o ministro lá da transparência para ver o que enfim, oficia, alguma coisa assim. Mas aí é para gente de patente mais alta que a minha. Perfeito. O colega Eduardo, eu já passei o seu contato, né, não sei cadê você, mas já passei o seu contato para o pessoal do TCU com o seu e-mail, tá bom? Obrigado. Tá certo. Perfeito. Ok. Continuando, então, aqui, eu gostaria de fazer mais um questionamento aos colegas, que é o seguinte: todos nós sabemos que nós, servidores públicos, né, somos, vamos dizer o seguinte, utilizamos os recursos públicos para adquirir as infraestruturas para as nossas soluções. Né? E como o colega não falou aqui, né, o recurso público é que está aplicado para que essas soluções funcionem. Né? Imaginando que essas soluções, né, tenham tido um investimento muito alto, não só do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, mas também de pessoal, de tempo de desenvolvimento, né, coisas desse tipo, eu gostaria de indagar a vocês o seguinte: se tudo isso que já foi investido
diante do que vocês já conseguiram aí, de obter de resultado, se vocês consideram que as soluções de vocês já, pode-se dizer o seguinte, já foi paga, já trouxe um retorno, né, desse investimento todo que foi feito aí, né, dado os gastos sendo utilizados através do dinheiro público. Tá? Então, é o retorno sobre o investimento. Podem falar um pouquinho a respeito? Nossa, pergunta complexa, porque, assim, até como a própria Valéria comentou, né, a gente está num processo de mensuração, né, de quanto de retorno a gente já obteve, né? E quando a gente coloca em termos financeiros, né, que é o que o cidadão contribui mesmo, né, a gente tem que somar o salário de todos e o custo da própria o próprio órgão está funcionando, né? Não sei dizer quanto que está, né, esse saldo, mas eu acredito que os benefícios que a gente já teve hoje já foram bastante grandes e eu acho que já são bastante satisfatórios para que o projeto continue, né? Eu acho que, pelo menos isso, acho que é uma coisa que eu consigo falar com bastante convicção. Quer complementar? Bom, desde o início do trabalho no TCU, eu acho que a gente está completando, se eu não me engano, 2 anos e meio. A equipe não é muito grande, full time, assim, são poucas pessoas e outras pessoas ajudam, assim, não só da secretaria, mas também para carregar base de dados. Secretarias como a CELOG, que são muito parceiras, e validam o nosso trabalho antes de estar apresentando para todas as secretarias, mas muitas ferramentas que são públicas, né, que são abertas, né, então eu acredito que esse projeto específico, o custo foi baixo, não sei quantificar exatamente quanto, né, pelos retornos que a gente já viu, inclusive pelos dados que a CELOG nos passou, que esses dados são bem recentes. Bom, eu acho essa pergunta filosófica, porque no serviço público a gente não tem uma forma muito efetiva de mensurar o valor do que é produzido, né? O projeto do Cérebro ele foi feito numa estrutura extremamente enxuta, né? Inclusive, o planejamento incluiu contratação temporária de consultores com aquela finalidade específica. E a infraestrutura que foi usada já era do órgão, a gente não usou nada, softwares livres e tudo, então eu não tenho uma forma assim, de mensurar o custo total que seja muito boa, porque eu tenho coisas compartilhadas com o órgão inteiro. E mesmo em questão de pessoal, por exemplo, atualmente eu trabalho uma parte do meu tempo nesse projeto, então, mas enfim, o retorno é dado à medida que forem sendo processados os casos e que não depende só do CAD. Então, a gente já teve casos baseados nos dados que a gente extraiu, mas também eu não sei mensurar qual o valor econômico da condenação de uma empresa por uma infração à ordem econômica. É uma pergunta difícil. Bom, para dar só um exemplo, teve uma nota técnica recente do ADP, em que o nosso coordenador geral ele fez uma análise econométrica lá e estimou mais ou menos qual deveria ser o valor para a dispensa de licitações hoje em dia, porque era um valor que não era atualizado desde a lei de licitações. E aí agora alterou-se o valor e a economia estimada está na casa de dezenas de milhões de reais. Então, acho que só esse trabalhinho assim, já paga toda a unidade, todo o salário hora envolvido em todos os trabalhos ali. Agora, eu acho que a gente só vai realmente fazer pleno uso desse tipo de modelagem preditiva e tal, quando a gente tiver algumas alterações na legislação. Então, hoje, se o risco de uma contratação é muito alto, o gestor está amarrado. O que ele faz com aquela informação? Eu posso desqualificar uma empresa porque o risco dela, de acordo com o modelo XPTO, é alto? Essa empresa, se ela for desqualificada, ela vai judicializar e vai falar, não, calma aí, onde é que está na lei de licitações que esse é um critério? Então, acho que a gente precisa alterar a legislação para acomodar esse tipo de score de risco, né, para o gestor poder, de fato. Acho que aí sim a gente tem um impacto muito grande da política pública. Ou talvez, sei lá, na hora de você fazer um concurso público, você olhar o score, calcular o score de risco daqueles candidatos aqui e não sei aqui quem viu Minority Report, o filme, eu não estou falando necessariamente em você amarrar a pessoa e prender a pessoa e algemar só porque o modelo falou que
o risco dela é alto, até porque o meu risco de ser corrupto, segundo o modelo, é 52%. Então, enfim. Mas eu acho que a gente pode fazer mais com esses dados do que a gente está fazendo hoje. Eu acho que a legislação ainda nos amarra um bocado. Bem, pessoal, tem mais uma pergunta aqui, mas infelizmente já sinalizaram que acabou o nosso tempo, tá? Eu vou repassar aqui, já que tem um e-mail para os interessados, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer, vou encerrar aqui, mas feliz porque, como vocês viram, foram soluções assim que têm o seu valor, né? Que agregam valor. E, para mim, é uma prova de que, assim, não só a iniciativa privada, né, vamos dizer o seguinte, pode usufruir dessas tecnologias, né? A administração pública vem provando aí cada vez mais que, assim, pode fazer, né, soluções, utilizar de ferramentais para apoiar as nossas atividades, né? No caso aqui, no nosso exemplo, o combate ao ilícito, a fiscalização e o controle. Então, encerro pedindo uma salva de palmas para os nossos painelistas. E agora vou fazer a entrega. Vou fazer a entrega dos certificados deles, tá? Por favor, Tiago Marzagão, né? Edans Santos, por favor. Muito obrigado pela participação, meu caro. Valéria Nakano, muito obrigado, minha querida. Pela sua participação. Felipe, perdão, Felipe não veio. O Bruno Garcia, muito obrigado, tá, pela presença, Bruno. Muito obrigado pessoal. mais uma vez, Denis. Agora eu convido o Cédric Pim, analista judiciário da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE, para fazer